Então, vamos iniciar. Aí já foi feita toda a higienização, já passei o primer conforme de costume, já coloquei o pads em gel. Vamos iniciar com a marcação. Eu venho marcando o início e o final da íris nos dois olhos. E agora, eu venho fazendo a marcação no primeiro fiozinho do canto interno. Primeiro fio do canto interno e o último fio do canto externo. O outro olho, a mesma coisa. Eu sempre gosto de trabalhar os dois olhos juntos. Isso não é regra, eu prefiro trabalhar os dois olhos juntos. E agora com o paquímetro eu vou verificar a distância da marcação que eu fiz do final da íris com a marcação do canto interno. Eu vou verificar se o outro lado está na mesma distância. Eu verifiquei que está correto, está a mesma distância. E agora eu vou fazer isso no início da íris com o canto interno. A mesma coisa. Porém, eu verifiquei que houve sim uma diferença e vou ajustar isso, tá? Depois disso, vou fazer o mapeamento. Estou primeiro dividindo em 4 quadrantes. Agora, o primeiro quadrante eu vou dividir. Vou iniciar com a numeração 6, 7. Esse quadrante do meio eu não vou dividir, vai ser tudo tamanho 8. E o último quadrante também vou dividir em 2 partes por enquanto, 9, 10. E os 3 últimos fiozinhos do canto externo, eu vou finalizar com o tamanho 9. E agora o outro lado eu vou fazendo a mesma coisa. Para não se tornar cansativo, eu vou tá fazendo somente um olho para você tá observando, combinado? E eu venho fazendo uma marcação 6 e 7 nesses 2 quadrantes, porque eu vou vir colocar uma fita para puxar o canto interno para facilitar o meu trabalho. E quando a gente coloca essa fita no canto interno e puxa, a marcação ela sai fora do lugar. Então, para não ficar perdida no mapeamento, eu gosto de fazer essa marcação. Estou verificando se não tem nenhum pelo do canto interno preso. Isso é muito comum acontecer e é importantíssimo preencher 100% do canto interno. Agora eu vou fazer a segunda camada, que é a camada de cima, e vou diminuindo uma numeração. 5, quadrante 7, 6, quadrante 8, 7 e assim consequentemente. E vamos iniciar. Aí, como você pode observar, estou fazendo o isolamento. Essa forma que eu estou fazendo o isolamento, você pode observar que eu não estou fazendo isolamento com um fio entre a pinça. Eu estou puxando o fio para o lado, estou acoplando. Não deixa de ser um isolamento, ok? Essa é a forma que eu encontrei para estar fazendo o isolamento nesse tipo de olho, nesses cílios. Os cílios do canto interno dela é muito fininho. E para facilitar, eu venho com essa fita, também para puxar, para facilitar o meu trabalho.
e vou fazendo o isolamento e acoplagem. É importante você entender que isolamento é acoplado em um fio. Não precisa necessariamente colocar o fio entre a pinça. Isso é uma forma para facilitar o trabalho, combinado? É até uma dica para você também, faça o teste, vem com a pinça, conforme eu estou fazendo aí, puxa os fios para o lado e vem acoplando em um pelo. E assim vou trabalhando todo o olho. Como estou no quadrante 6, primeira camada, tamanho 6, se tiver segunda camada, tamanho 5. Nos cílios dela, alguns fios somente que eu encontrei segunda camada. Como você pode observar, estou chegando no primeiro pontinho para concluir o quadrante 6. Esse vai ser o último fiozinho do quadrante 6. Observou que o pontinho está ali em cima? Por isso que é importante a gente fazer essa marcação com os pontinhos. E vou verificando se não aconteceu nenhum sticker. O que é o sticker, Fabi? É quando os fios grudam um do lado do outro. Observei que tá tudo ok. E agora eu vou iniciar o quadrante 7. O quadrante 7, ele vai até no outro pontinho, tá? E, consequentemente, vamos fazer o olho todo. Então, recapitulando, estou no quadrante 7, primeira camada, como você viu no início do vídeo, eu vou estar acoplando o tamanho 7, camada de cima, que seria a segunda camada, estarei acoplando tamanho 6. E assim, consequentemente, o olho todo. Não é regra você trabalhar os dois olhos juntos, tá? Eu gosto bastante porque eu vejo que facilita o meu trabalho, até por questão do mapeamento. Eu consigo ter um controle melhor para os dois olhos ficarem parecidos. Estou finalizando o quadrante 7. Pode observar que já cheguei na marcação que foi feita. Agora sim, eu vou iniciar o quadrante 8. Vou tirar as fitas. Tirei as fitas porque essa forma que eu puxei a fita foi para facilitar o canto interno. E agora, eu vou cortar mais fitinhas. Essa fita que eu estou utilizando é da Nexcare, vou deixar aí na imagem para você. Gosto bastante dessa fita. E venho agora puxando para cima para facilitar o meu trabalho no quadrante 8. É muito importante você puxar com a fita que você consegue visualizar melhor as camadas. Lembrando que precisa observar se o olho dela não abre enquanto você puxa a fita. Então, vamos trabalhar todo o quadrante 8. Primeira camada, que seria a camada de baixo, tamanho 8. Segunda camada, tamanho 7. Se você observar que tem uma terceira camada, você vai diminuir mais uma numeração. Quando eu chego basicamente no meio do olho, eu gosto de fazer o canto externo. Isso não é nenhuma regra, é a forma como eu trabalho. Eu tenho a impressão que quando eu trabalho o canto interno e o canto externo primeiro, eu consigo entregar o meu trabalho mais rápido.
E aí, vamos fazendo a acoplagem dos primeiros fiozinhos do canto externo. O meu quadrante é o 9. É somente 3 fiozinhos que eu estou acoplando 9. E, obviamente, se tiver uma camada de cima, estarei acoplando 8. E assim, consequentemente, vou trabalhando o canto externo nos 2 olhos. E agora, vou fazendo até encontrar com o meio do olho, onde já está feito o procedimento. Estou finalizando, vou observando se não tem nenhum sticker, vou observando se não teve nenhuma falsa colagem. Se tiver algum fio torto, eu já tiro. Se tiver falsa colagem, eu já reponho. Se algum fio ficou para trás, eu também já vou acoplando. Eu falo que a extensão de cílios é um trabalho, sim, que precisamos ter paciência, ter muita cautela. Finalizando o trabalho, eu venho com o finalizador, vou deixar aí na imagem qual eu gosto de utilizar. Vou passando somente aonde eu fiz a acoplagem, não é necessário passar no fio todo, é somente onde tá a colinha mesmo. E já aproveito e tiro a marcação que foi feita. Venho com o secador. Também utilizo o Bruma, vou deixar para você aí na imagem qual que eu gosto de utilizar. Ele tem um cheirinho muito bom, muito gostoso, muito agradável, vale muito a pena investir nele. Vou observando se não tem nenhum fio grudadinho, que isso também pode acontecer e é muito comum. E agora eu tiro o perdes em gel. E olha que lindo esse resultado, como ficou harmônico para ela.